Vamos viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jojão. Bom dia, irmãos amados no Senhor Jesus. Bom dia, quarta-feira da primeira semana do tempo comum. Aproveitemos e vamos caçar nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo falaram dela a Jesus. Ele se aproximou e, tomando-a pela mão, levantou-a. A febre deixou e ela se pôs a servi-los. Ao anoitecer, depois do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os que tinham demônios. A cidade inteira se ajuntou à porta da casa. Ele curou muitos que sofriam de diversas enfermidades e expulsou também muitos demônios. E não lhes permitia falar, porque sabiam quem era ele. De madrugada, quando ainda estava bem escuro, Jesus se levantou e saiu rumo a um lugar deserto. Lá ele orava. Simão e os que estavam com ele se puseram a procurá-lo. E quando o encontraram, disseram-lhe: Mestre, todos te procuram. Jesus respondeu: Vamos a outros lugares, nas aldeias da redondeza, a fim de que lá também eu proclame a boa nova. Pois foi para isso que eu vim. E foi proclamando nas sinagogas por toda a Galileia e expulsava demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, no Evangelho de hoje, vemos claramente como Jesus dividia a sua jornada diária. De um lado, dedicava-se à oração, por outro, à missão de pregar com palavras e com obras. Ação e contemplação, trabalho e oração, estar com Deus e estar com o ser humano, estar com os homens. De fato, vemos Jesus entregue de corpo e alma em sua tarefa de Messias e Salvador. Cura os doentes, como a sogra de Pedro e muitos outros, consolando aqueles que estão tristes, expulsando os demônios e pregando a palavra de Deus. Todos levam-lhe seus doentes e endemoniados. Todos querem escutá-lo. Todos te procuram, Jesus. Conforme vemos em Marcos 1,37, dizem os discípulos. Certamente, Jesus tinha uma atividade frequentemente cansativa que quase não lhe deixava respirar. Jesus nunca tinha tempo para descansar, mas ele também procurava tempo de solidão para dedicar-se à oração. Vemos no versículo 35, no capítulo 1, de madrugada, quando ainda estava bem escuro, Jesus se levantou e saiu rumo a um lugar deserto. Lá ele rezava, lá ele orava. Em outras partes dos evangelhos, vemos Jesus dedicado à oração. Em outras horas, inclusive, a altas horas da noite, Jesus rezava. Sabia distribuir o tempo sabiamente, para que sua jornada diária tivesse um equilíbrio razoável de trabalho e oração.
Quantas vezes, amados irmãos e irmãs, nós nos desculpamos, nós buscamos artifícios para dizer que não temos tempo. Não temos tempo para rezar. Somos tão ocupados com o trabalho do lar, com nossa vida profissional, com nossas inumeráveis tarefas que enchem nossa agenda. Quantas vezes dizemos que nosso dia a dia é muito cheio. Com frequência, cremos-nos dispensados da oração diária. Temos muitos afazeres, temos muitas coisas, precisamos ganhar o pão diário. Fazemos de fato muitas coisas importantes, isso sim, mas corremos o risco de esquecer a mais necessária, a oração diária, o encontro com Deus, que é o encontro mais importante. Podemos trocar o essencial pelo importante. Nós devemos criar um equilíbrio para fazer umas sem desatender as outras. São Francisco nos propõe assim: há que trabalhar fielmente e com dedicação, sem apagar o espírito da santa oração e devoção. Para que há de servir as outras coisas temporais se nós perdemos a unção do Espírito, o encontro com o Senhor? Deveríamos nos organizar um pouco mais, disciplinar-nos, domesticando o tempo. O que é importante há de caber. Ainda mais o que é necessário, encontrar-nos com Deus. Ao menos, talvez, começar com 5 minutos para pararmos, para nos conectarmos com Deus. Conversar com um amigo, falar das dificuldades do dia a dia, desabafar o coração. Nós temos tempo para entrar na internet, para ver o que estão falando os amigos, para as redes sociais. Quantas vezes nós paramos, eu vejo isso todos os dias, no elevador, no trem, no metrô, no ônibus, nos táxis. As pessoas logo pegam do bolso o bendito computador, o smartphone, e começam a ver as redes sociais, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram. A primeira coisa que faz é ver, conectar-se, o que está acontecendo no tempo. A gente não tem tempo para rezar? A gente quer saber como está a vida alheia, como é que vai o mundo, como é que vai a guerra, como é que vão os governos do Iraque, dos Estados Unidos. Mas não quer saber como conectar-nos com Deus, conversar, falar do nosso dia a dia, desabafar com Ele, falar das dificuldades que passamos, dos problemas que enfrentamos, daquele colega de trabalho que nem sempre é fácil, daquele chefe que disse uma palavra que não nos agradou, daquela preocupação que nos tira a paz do coração. E aí, não temos muitas vezes com quem conversar, com quem desabafar, e a gente fica naquele marasmo, naquela inquietude. Não podemos parar e conversar, falar com Deus no coração. Nós temos que trabalhar, é verdade, para pagar nossas contas, para suster o pão de cada dia em nossas casas, para pagar o condomínio, IPTU, IPVA, as contas que não param de chegar. Mas será que não temos um tempinho? Há pessoas que encontram na hora do almoço uma igreja próxima para participar de uma missa ao meio-dia. Hoje em dia, quantas igrejas celebram uma missa que dá tempo? Dura 25 minutos, meia hora, e a gente consegue conciliar o almoço com a missa diária. A gente vê isso, por exemplo, na Nossa Senhora da Paz, no centro da cidade, há uma missa para os que trabalham na hora do almoço. E não dura mais que meia hora. A gente pode, então, ver a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, Eucaristia. Por exemplo, em Nova York, desde 11 horas até 1h30, 2 horas, a missa de hora em hora. E se vê aqueles executivos de pasta na mão de terno participando da missa diária, se alimentando com a palavra de Deus e com a Eucaristia. E assim em muitas capitais do mundo, também no centro da cidade. Porque eles não
não se conforma apenas com a missa dominical, mas a missa diária, a leitura da palavra de Deus, o ofício diário, o terço. Conversar e parar com Deus, ou ao menos uma visita numa igreja próxima. Importante que nós nos conectemos, não apenas na grande rede, mas falar com Deus, conversar com Deus, bater um bate-papo com o nosso Senhor. Ele nos ouve, Ele está sempre no meio de nós. A todos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E até amanhã, se Deus quiser, fiquemos na paz do nosso Deus, que é 10. Agora com você, meu querido Padre Marcelo Rossi, no seu programa tão querido, que também sou ouvinte. Fiquemos na paz do nosso Deus, que é 10, e até amanhã, se Deus quiser. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.